A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amados, muita alegria vem até a vossa pessoa, o vosso lar, vosso receptor, para falar um assunto maravilhoso que está estampado nas páginas sagradas da Bíblia. Nós vamos chegar, vamos entrar, vamos comunicar com os irmãos sobre salvação. A Bíblia diz, queridos, no capítulo de número 3, versículo 16 de João, Evangelho de João, o capítulo de número 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação. A Bíblia chama este verbo, esta palavra, salvação, quer dizer livramento. Livramento. Salvação quer dizer socorro. Salvação também quer dizer um estado a qual o Senhor Deus nos submete após termos perdido a essência da sua glória. Romanos capítulo 3 de número 23 está dizendo o apóstolo Paulo o seguinte: que todos pecaram e destituídos e afastados e empurrados, distanciados estão da glória de Deus. Meu amigo, meu irmão que está me ouvindo nesta noite, principalmente meu amigo, você que ainda não tomou a sua decisão em aceitar a Jesus como seu Salvador. A Bíblia está dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 10, versículo 19, que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Meus amados e queridos ouvintes, irmãos que estão me assistindo, amigos, estamos tão prestes à volta do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus escolhidos, buscar o seu povo. Os sinais que a Bíblia havia nos dito, havia nos dado, sinais da volta de Jesus. Os discípulos, certa feita, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, acercaram-se de Jesus e perguntaram para Jesus: quando é que essas coisas começarão a acontecer? E que sinal haverá da tua volta? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus responde aos seus discípulos e diz: ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. É necessário. Haverá terremotos em vários lugares do mundo, haverá fome, haverá pestes, haverá catástrofes físicas de tal maneira que o mundo nunca jamais viu. E nós estamos vivendo, meus amigos, 2020 foi um ano a qual revelou a nós, com essa pandemia, o quão frágil é a humanidade diante
dos sinais diante do domínio do poder do nosso Deus. Nós começamos o ano, veio essa pandemia, esse vírus, ceifou muitas pessoas, levou muitas pessoas para a eternidade e ainda está causando terror, está causando medo em várias pessoas. Tudo isso é sinal, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E hoje nós vemos acidentes como aquele engavetamento ali em São José dos Pinhais, que ceifou, mais de 10 pessoas foram mortas ali. Depois vem aquela explosão lá no Líbano, em Beirute, aonde matou centenas de pessoas, matou muita gente. E agora nós temos aí os furacões, os vendavais que estão assolando o sul do Brasil, Santa Catarina, muitas vidas sendo ceifadas pelo furacão, pela catástrofe da natureza, sinais que Jesus disse que haveria de acontecer e que o povo não está vendo que é cumprimento da palavra de Deus. O povo não está se dando por avisado, o povo está olhando e achando tudo isso natural, achando tudo isso é coincidência, não estão se preparando. A corrupção moral degeneralizada do ser humano. Mas eu estou aqui para dizer para você que ainda há um meio de salvação. Ainda há uma oportunidade para você, meu irmão, meu amigo, que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador. Mas, pastor Eliseu, eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Não, meu amigo, eu não estou falando de você crer simplesmente. Eu estou falando de você aceitar a Cristo e deixar a vida de pecado, deixar o mundo para trás, deixar as coisas que este mundo oferece e se tornar um seguidor de Cristo, um discípulo, estou falando de discípulo. Discípulo é aquele que está sempre pronto a aprender com o seu mestre, e nós temos o nosso mestre, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, meu amigo, meu irmão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O mundo tem achado, tem tentado buscar apoio nas religiões. É tanta religião hoje. Enquanto Jesus não vier para levar o seu povo, vai ficar essa dúvida, vai ficar essa confusão, porque muitos estão achando que estão certos, uns estão servindo Confúcios, outros estão servindo Buda, outros estão servindo Maomé, outros estão servindo tantos e outros nomes que não é o nome de Jesus. E a Bíblia é enfática, ela é categórica em dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, Atos capítulo 16, versículo 31, como devemos fazer para a salvação da nossa família, da nossa casa. O apóstolo Paulo estava preso em uma prisão em Filipos, na Grécia.
E como era de costume dos gregos, o carcereiro que cuidava da prisão, Paulo estava preso. Silas estava preso com Paulo. Não porque cometeram um crime, porque fizeram arruaça, porque fizeram desordem, mas eles foram presos por pregar a palavra de Deus, por expulsar o demônio de uma moça que era possuída por um espírito de adivinho. Agora eles foram parar no cárcere, na cadeia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas apanharam tanto que foi de fazer vergões em suas costas. E aquele carcereiro tinha a responsabilidade de cuidar do presídio, de cuidar do cárcere, não deixar ninguém escapar. Caso algum preso escapasse dali, ele teria que pagar com a sua própria vida. Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus à meia-noite. Deus mandou um terremoto tão forte naquele cárcere que abriu as portas das cadeias, rebentaram os cadeados, rebentou-se os ferrolhos que seguravam aquele presídio. E agora, quando o carcereiro olha as cadeias todas abertas, as grades abertas, ele puxa da sua espada para se matar, porque ele achava melhor se matar do que ser morto pelos seus superiores. Paulo vê aquela atitude do carcereiro e grita: não faça isso! Todos nós estamos aqui, ninguém escapou. Aí o carcereiro perguntou: então o que farei para me salvar? O apóstolo Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo de número 31. Estão vendo, meus amigos? A Bíblia diz também, a palavra de Deus, ela nos fala através do Espírito Santo, usando Paulo, em 1 Timóteo capítulo de número 1 e o versículo de número 9. A Bíblia está dizendo assim: a minha alma espera somente. Esse aqui é um Salmo 62 e 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Amém? Dele vem a minha salvação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 está dizendo: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Meu amigo, salvação é só por Jesus. Salvação é só através do sacrifício que Jesus fez por nós. A Bíblia está dizendo aqui, em Atos capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você me pergunta: pastor, quantas pessoas serão salvas? Quem será salvo? Qual grupo de pessoas será salvo? Qual igreja será salva? Meu amigo, a resposta à sua pergunta é: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê. Aqui Deus não está falando de denominação religiosa. Aqui Deus não está falando de placas de denominação. Aqui a Bíblia está falando que todo aquele que
crê no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Amém? Todos, até você. Você também. Pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não sabe quantas coisas erradas eu já fiz. Pastor, eu já matei. Pastor, eu já adulterei, eu já roubei, eu já trafiquei, eu já usei drogas. Eu já tive casado e hoje não estou mais casado. Estou divorciado. Pastor, eu estou tão complicada a minha situação que o senhor nem imagina. Meu amigo, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Se você considera-se um perdido, é um bom sinal. É sinal de que você é um alvo da graça de Deus. É sinal de que você é uma pessoa que Deus quer salvar. É uma pessoa que Jesus morreu por você. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o que você é. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, a sua vida, ela é transformada. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, estar em Cristo é você está servindo a Jesus. É você estar comprometido com Jesus. Não importa o seu passado, não importa os seus erros e derrotas e fracassos. Se você aceitar a Jesus, a sua vida terá um novo rumo. Amém? A Bíblia diz, meus amigos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí diz assim, ó: não erreis. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É isso aqui que a Bíblia está dizendo, meu amigo. Não é os evangélicos que dizem isso. Não é os crentes que dizem isto. Quem diz isto é Jesus, através da Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Se você não tem lido a Bíblia, meu irmão, comece a ler a Bíblia. Pastor, mas eu não tenho Bíblia. Vende o teu carro e compra uma Bíblia. Vende a tua geladeira e compra uma Bíblia. Essa história de não tenho Bíblia, você tem comprado tantas coisas mais caro e não tem comprado uma Bíblia? Primeiro o reino de Deus, meu irmão, e depois as outras coisas, tá? Romanos capítulo 10, versículo 10 está dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vou interromper aqui um pouquinho para me mandar um abraço. A paz do Senhor para o meu amigo, meu irmão
Carpegiani. Carpegiani, Deus abençoe, tá? Anote aí o meu WhatsApp. Anota aí. Aí você manda mensagem para mim que eu quero conversar contigo, tá? Vamos continuar já o estudo. Carpegiani, anota aí. 021 41 999 86 80 25. Amém? Anote aí. 021 41 999 86 80 25. Aí nós vamos conversar depois da live. Vamos voltar para o texto bíblico. Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê. O ato de você crer em Jesus é no coração. E aí quando você se convence de que isto é realmente o que você precisa, aí você confessa a Cristo com a sua boca, diz: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador também. Aí você vai ser batizado em águas, como Jesus foi batizado, e você vai ser um discípulo de Jesus. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. Por que a Bíblia diz a graça de Deus se há manifestado? Se é graça, tinha que ser manifestada. Mas não é manifestada porque nós não temos salvadora. Nós temos Salvador. E a graça que se manifestou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a guardar, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Agora vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Aceito a Cristo como meu Salvador, e a partir daquele dia eu preciso renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas e viver nesse presente século sóbria. O que é sóbrio? A palavra sóbrio e sóbria quer dizer estar atento em são estado de consciência, em são juízo, em juízo atento. Porque quando fala de sóbrio, está falando o oposto de ébrio. Ébrio é uma pessoa que está embriagado e não sabe, não tem controle das suas próprias emoções. Ele é dominado por vícios, por álcool, por droga. Então nós vemos aqui que nós temos que ver sóbria, justa e piamente. Sermos piedosos. Amém? A Bíblia diz em Lucas, capítulo número 19, 10, eu já citei, mas vou citar de novo, que o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Aí está a razão de você ou de outras pessoas dizer: esse negócio de crente, depois que a pessoa mata, depois que rouba, depois que faz tudo quanto é coisa errada, agora fica crente e diz que é salvo. Aqui está a resposta para a sua preocupação, a sua perturbação. Que o Filho do Homem veio buscar e ele veio salvar os que se haviam perdido. Amém? Nós observamos na Bíblia, queridos irmãos, 2 Pedro capítulo 3 e 9,
Diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham ao arrependimento. Olha aí a razão de muitas vezes Deus aturar, de Deus suportar muitas vezes a incontinência do homem, a maldade do homem, porque Deus está sendo tardio, Deus está sendo longânimo, querendo dar tempo para você se arrepender, querendo dar tempo para você se consertar com Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que não serve a Ele, porque a pessoa se perderá eternamente. Então, meus amigos, meus irmãos que estão me ouvindo, procure o mais rápido possível aceitar a Jesus como Salvador. Lucas 18, 27 está dizendo: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sabe por que Deus ponhou esse versículo aqui, Jesus escreveu esse versículo? Porque tem pessoas que dizem: mas é impossível o homem ser salvo. É impossível, quem poderá ser salvo? Aí, Jesus Cristo diz: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Não estou falando aqui, meu amigo, em nome de uma religião. Não estou falando em nome de uma denominação religiosa. Eu estou falando em nome de Jesus. Se você escutar o conselho da palavra, você praticar o que estou falando aqui, fazer conforme o conselho de Deus, você será salvo. A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, 1 Pedro, Mateus capítulo 7 e o versículo 13 a 14 diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. E nós estamos diante dessa palavra tão maravilhosa. 1 Pedro 1, versículo 8 e 9. Diz assim: ao qual não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Amém, meus irmãos, meus amigos? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, falando essa palavra tão bonita. E depois em Hebreus 9, 28, diz assim, ó: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus manifestou-se, morreu na cruz como um simples cordeiro que foi sacrificado por nós. Agora ele morreu, subiu ao céu e voltará novamente para buscar os seus escolhidos, aqueles que o esperam para a salvação. A Bíblia diz também, meus amigos, meus irmãos, Atos 13, 47, porque o Senhor assim nos mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até os confins da terra. A palavra de Deus está dizendo aqui, Atos 13, 47, que Deus colocou Jesus para ser a salvação, para ser a libertação, para ser o libertador das nossas almas.
Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo está dizendo aos irmãos romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, depois do grego. Amém, meus irmãos? Essa palavra é tão maravilhosa da parte de Deus. Coríntios 15, 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Se você estiver em Cristo, se você estiver com Cristo, você será vivificado para a salvação eterna. Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz em Romanos 5, 7 e 8: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Aí nós temos Abacuque, capítulo 3, 17, 18. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, porquanto e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí Jesus encontra um paralítico, leproso, e Jesus cura aquele homem. E Jesus diz para ele: vai, pode ir embora, vai na fé, vai na paz. A tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? O segredo é esse: seguir a Jesus. Não erra o caminho, não erra o alvo. Interromper também para dar um abração, saudação para a irmã Rose da Silva, lá de Fênix. Deus abençoe, irmã missionária, irmã Rose. Deus abençoe, grande abraço. Salmos em número 18, 35 e 36 está dizendo: também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu, alargaste os meus passos, os meus artelhos não vacilarão. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 43 e 4: enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei, pelo que dei homens por ti, e os povos pela tua alma. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe ricamente. E o meu desejo é que você creia nessas palavras que eu falei aqui, pela palavra de Deus. Creia em Jesus. Converta-se dos seus pecados, dos seus caminhos, e volte-se para Jesus. Sirva a Deus, aceite a Jesus como teu Salvador, e Jesus vai te perdoar e você vai ser um salvo. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém? Compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas verem, quanto mais pessoas ouvirem essa palavra, melhor será, porque muitos poderão ser salvos e curados através dessa palavra. Deus abençoe. Fiquem com Deus, na graça e paz do Senhor Jesus. Pastor Eliseu Furguim, Igreja Assembleia de Deus de Marechal Rondon, congregação do Jardim Primavera. Até mais.